Boa noite. Tudo bem, gente? Olá, boa noite a todos. Olá, professor, tudo bom? Bem, e você, Mariana, como é que tá? Tudo bem? Tudo Prazer estar aqui ótimo. com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer É uma... imenso nosso de tê-lo aqui. Deixa E eu aí, como entrar mais um estamos? pouquinho, está entrando bastante gente. E aí a Tá gente ótimo. vai dar início. Só esperar mais uns minutinhos. Como é que estão as coisas aí em Campinas? Como é que está o confinamento por aí? Olha, na verdade, eu fugi de Campinas. Eu estou aqui no interior, Tá no passando interior? aqui na casa dos meus pais. Mas eu tenho falado com bastante gente de Campinas. É, tá bem, assim, pelo que me relataram, tá bem surpreendente até o isolamento. O pessoal tá levando a sério. Tá funcionando direito lá. Como é que tá aí? Tá tudo bem. Eu estou em Florianópolis, né? Fiquei Vi que o em senhor postou esses Florianópolis. dias. Hoje abriram em Santa Catarina algumas coisas, o Blumenau abriu o shopping, impressionante, um monte de gente no shopping, parece que estavam desesperados para voltar para o shopping. Essas coisas me surpreendem um pouco, né? Tava faltando shopping, acho que é interessante. Ó o presidente aí. Tudo bom, presidente? Tudo bem? Ixi, tá com a... É, Eu acho que caiu ali. vamos ver, tá entrando bastante gente. Tô A nem conseguindo Letícia, ver direito, tô só aceitando o pessoal aqui na. Gabriel, Marcela, tô vendo o pessoal aqui. Fala, presida, tá ouvindo agora? Presidente. Estou ouvindo e o senhor, tá bem? Muito bem, prazer enorme em vê-lo, todo elegante aí, como Que sempre. isso, pelo amor de Deus. Estou aqui nos trabalhos remotos, né? Ah, é? É, Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? tudo bom. E Tá, você? tá tudo bem. Tava perguntando para Mariana como é que tá o confinamento em Campinas. Ela falou que não está em Campinas. Como é que estão as coisas aí? Tá oscilando aqui, mas está girando em torno de 50%. Então, no feriado melhorou um pouco, agora baixou um pouco. Mas acho que ainda está um pouco aquém do esperado, né? Que é chegar em 60%, 70%. Então, Acho que vai enfim. piorar, né, Daniel? Porque estão começando Vai. a abrir, né? Medo é de uma segunda onda. Agora o pessoal sai que não foi contaminado e esse é o meu medo. Exatamente, o pessoal não tá com muito medo, né? É. Enfim, eu acho que a gente não pode. Eu acho que ninguém sabe muita coisa sobre o assunto, porque é novo para todo mundo, É. mas a gente não pode menosprezar nem o vírus, nem a doença, muito menos a incapacidade de qualquer sistema de saúde do mundo de receber 300, 400, 500 pessoas. O que aconteceu? Eu não tô. Travou tudo aqui. Travou tudo aí? Tem alguém compartilhando tela, né? Vamos ver. É, tem alguém compartilhando a tela. Vamos cancelar o compartilhamento. Alô? Oi, voltou. Oi. Desculpa, não, só terminando essa. Você pega em Brasília, por exemplo, um colega fala, mas em Brasília tem 8 mortos, não sei o quê, mas olha o cemitério, por que eles estão enterrando 80 pessoas se morre 20 por dia, né? E a Porque mesma a gente não coisa, tem. é só você pegar a folha de obituário do jornal. Aqui de Campinas está metade de uma página, antes eram 2 ou 3. Isso não é normal, Então, isso não esse pode é o ser normal. problema. Nós não estamos com os índices, né? Não estão Totalmente fazendo fora. testes. Saiu no jornal que aumentou muito o número de óbitos em razão de doença respiratória, sem identificar o que que é. As valas comuns estão acontecendo. Vê a questão lá de Manaus, né? Ou seja, os números são Manaus, muito... Manaus, não é Brasília, desculpa, é É Manaus. Manaus. Os Exatamente números... isso. Nós temos uma empresa cliente aqui que fica na região de Tus, de Salto, e na sexta-feira nós conversamos com uma pessoa que trabalha na empresa, né?
No sábado ele começou a ter falta de ar, no domingo ele morreu. 40 anos sem doença nenhuma pré-existente, absolutamente apto. Só que não está em lugar nenhum, não está em nenhuma estatística o nome dele. Então não entra. Então assim, eu acho que nós devemos respeitar a situação e não menosprezar ou achar que não é nada, não é assim tão agressiva dessa forma, né? Eu tenho bastante medo do que vai acontecer com essa então, segunda onda porque aquele pessoal que não tinha se contaminado acabou se contaminando. E a gente está com números subestimados, né? Isso é que está complicado. É verdade. Pois é. Infelizmente, né? Bom, eu passei para deixar um abraço para vocês, abraço para a Mariana, toda a Comissão de Direito Civil. Aqui na live também está o nosso querido e amado Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto da subseção. E o Claudião vai junto, a Mariana é a nossa presidente, o Claudião vai fazer a representação da diretoria aqui na live. Tá ótimo. Agora, eu não sei exatamente como é que vai ser o enfoque total da live, mas hoje me perguntaram uma coisa e eu aproveito para perguntar. Aproveito para perguntar o seguinte, já que estamos falando, já que o Dr. João Aguirre é doutor em Direito de Família, Direito Civil. Tá me ouvindo aí, doutor João? Estou te ouvindo bem. O cara era casado com a mulher. Daí ele se divorciou e agora ele está com outra, mas ela continua colocando no Facebook dela fotos do casamento e do relacionamento deles e ele quer que ela tire porque está atrapalhando o novo relacionamento dele. E agora, hein? Ela está usando fotos dele ou fotos comuns? Comuns. A questão da privacidade e relacionada também aí ao direito de imagem de ambos, porque na verdade nós tivemos aí no momento em que ele tirou a foto, estavam casados e a foto pertence a ambos. Difícil isso, porque eu entendo que ela pode usar as fotos em que ela está, né? E foram tiradas naquele momento, um momento antigo, que ela queria manter uma relação de felicidade. Difícil ter uma tutela aí de uma obrigação de fazer. Acho complicado. Eu tive uma consulta um tempo atrás de um colega nosso que ele contou que o seguinte caso, que o sujeito era casado com a esposa, teve um relacionamento extraconjugal, a mulher descobriu, aí se divorciaram, e daí elas começaram a discutir pelo Facebook, a esposa e a namorada que também terminou com ele. E ele ficou sem as duas e começaram a discutir pelo Facebook e começaram a atingir a intimidade dele. Falar de questões pessoais e etc. E daí o que ele queria era que elas parassem de falar sobre ele. Mas aí não era a questão da imagem de uma foto consentida, né? Aí era uma discussão que estava atacando a honra de um terceiro, etc. Mas essa questão da foto consentida, eu acho difícil você conseguir a tutela. Poderia pedir, dizer que está usando indevidamente a imagem dele e tal, mas isso era algo que diz respeito ao passado deles e é um passado difícil tirar. Eu também acho. Eu não daria essa tutela, né? Mas bom tema, ótimo tema. Muito obrigado, um abraço para todos. Saudação a Beatriz, nossa secretária da presidência, representando os funcionários da OAB também, viu? Os nossos queridos funcionários, viu? Beatriz, tudo bem, Beatriz? Pessoal, tá todo mundo em silêncio. Tá bom, mas... E a Maíra Aronque Cruz também, advogada famosa na cidade de Campinas, hein? Sua aluna da pós-graduação em Direito de Família, né? Doutora Maíra, estou vendo aqui. Então tá bom, um abraço, viu, gente? Obrigado, Daniel. Obrigada, presidente. Boa noite. Um abraço, boa noite. Bom, vamos lá, vou começar aqui então. E primeiro eu quero agradecer de novo a participação de todos.
É uma imensa alegria para mim ver que a nossa sala está bombando aqui, cada hora entrando mais gente. Também não poderia ser diferente, né? Com a presença do Dr. Aguirre, que é uma honra para nós tê-lo aqui. Infelizmente, de forma virtual, mas espero que em breve a gente possa confirmar essa presença pessoalmente. Antes de darmos início efetivamente ao nosso encontro, embora a gente já tenha tido aí um aperitivozinho, eu queria dar recadinhos rápidos para todo mundo. Nós teremos na próxima terça-feira esses encontros aqui, professor, eles são uma série de encontros que a gente vem fazendo, que tem o título, né, Encontros de Direito Civil da OAB Campinas, mas na semana que vem nós vamos ter um encontro fora dessa série, que é de um assunto, um tema que a gente já tinha se planejado e que tivemos que suspender o acontecimento dele pessoal, mas que vamos realizá-lo agora de forma online. Então, o título da palestra, do encontro, vai ser Existe um direito fundamental a não sentir dor. Na próxima terça, dia 28/4 às 19, vamos ter a participação do Dr. Anderson Furst e do Dr. Roberto Dias, ambos também lá da São Paulo. No evento de hoje, no encontro de hoje, nós vamos ter emissão de certificado. Então, daqui a pouquinho, as meninas responsáveis por essa parte vão mandar aqui uma mensagem para todo mundo. Vi que a Daniela já perguntou também como é que faz para solicitar o certificado. Elas vão mandar o endereço de e-mail para o qual vocês devem encaminhar os seus dados e aí, logo em seguida, vocês já recebem o certificado de vocês, tá bom? O nosso encontro de hoje vai tratar de um tema muito, muito importante, que é a adimplência ou a inadimplência da verba familiar em tempos de pandemia. Nós vamos ter o prazer imenso de receber, já recebemos, né, o Dr. João Ricardo Brandão Aguirre, para nos brindar com sua fala. Para quem ainda não sabe, ele é um dos elaboradores do projeto de lei que está aí circulando para tratar da questão do direito de família nesse momento transitório que estamos vivendo. Então, hoje, nós vamos efetivamente beber diretamente da fonte aqui com ele. Eu quero registrar, por fim, o meu agradecimento a todo o corpo da OAB, à diretoria, ao querido Cláudio, que está nos prestigiando aí, sempre nos prestigiando com muito carinho. Muito obrigada. Quero agradecer também a Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam, que estão sendo as responsáveis por fazer tudo isso acontecer no meio dessa loucura que vem sendo a pandemia. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Gabriel, que é da nossa comissão e que vai ser responsável pela mediação. Professor, mais uma vez, muito obrigada e eu só posso agradecê-lo pelo convite. Sei que o senhor está numa loucura aí, participando de várias lives também. Então, é uma honra imensa ter um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada. Mariana, sou eu que agradeço. Não precisa me chamar de senhor, não. Os amigos me chamam de João, não tem essa preocupação. Eu não estou tanto na corrida pelas lives, eu estou tenso porque marcaram a minha banca de pós-doutorado lá na USP para quarta que vem. Né? Então, eu estou ralando aqui para me preparar para a banca de pós-doutorado. Espero estar vivo na quinta que vem, no dia 30, daí a gente vai conversar. Mas agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês da OAB Campinas. Fiz grandes amigos, queridos amigos aí em Campinas. Toda a minha classe da pós-graduação sempre me recebe com um carinho enorme e eu retribuo esse afeto porque realmente é muito bom. Quero voltar logo para Campinas. Acabando o confinamento, vamos marcar alguma coisa que eu vou para aí com o maior prazer, tá? Com certeza. Obrigado. Gabriel? Bom, eu gostaria aqui primeiro de reiterar os agradecimentos da doutora Mariana, são todos muito pertinentes, e agradecer a todos vocês por estarem participando desse momento. É um momento único que a gente está vivendo e é uma iniciativa que tem mostrado resultado, tem dado certo, e graças a vocês que estão participando. Então, reitero o agradecimento e reitero também agradecimento ao Dr. João. Muito obrigado por participar desse momento conosco. E, bom, eu primeiro queria até pontuar, porque a doutora Mariana falou
infelizmente, que esse encontro esteja acontecendo de forma virtual. Claro, tem seus pesares, mas tem o ponto positivo, porque a gente tem tido presença de pessoas muito distantes aqui, não só de Campinas. Então, a gente está conseguindo fazer isso chegar a outros lugares que a gente nem tinha imaginado, né? Também com convidados ilustres, isso acaba sendo facilitado, né? Bom, mas de qualquer forma, o Dr. João Gui dispensa qualquer apresentação, todo mundo que atua na área já conhece, já ouviu falar, já participou de palestras, eu mesmo já tive esse prazer. Mas de qualquer forma, minha obrigação aqui é apresentá-lo a todos. Ele é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitário, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor da rede LFG e coordenador da pós-graduação em Direito de Famílias e Sucessões da Universidade de Anhanguera. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo e é autor de diversas obras e artigos jurídicos. Muito obrigado mais uma vez por participar desse momento conosco. Gabriel, oi. Só um adendo. E a partir de semana que vem, pós-doutor também. Isso. Vamos torcer. Vamos torcer. Bom, nesse momento a gente vai poder ouvi-lo falar um pouquinho sobre o inadimplemento dos alimentos nesse período de pandemia. Ele vai expor um pouquinho, depois a gente abre para as perguntas. Vocês podem mandando as perguntas no chat, a gente vai selecionando, vai separando aqui para abrir depois, conforme a ordem do microfone, e vocês compartilham nessa conversa, e todos são muito bem-vindos para compartilhar aí na nossa discussão. Bom, muito obrigado. Com o senhor, Dr. João Gui. Com o João. João. Obrigado, Gabriel, pelas gentis palavras, palavra de amigo, né? Obrigado mais uma vez. Não é tudo isso que vocês falam, não. Eu agradeço. Eu não sou mais o presidente do BDFAN de São Paulo, agora é o professor Flávio Tartucci. Eu estou lá na diretoria nacional. Estou na presidência da comissão da OAB. Eu queria agradecer ao nosso presidente, o Caio, por ter me nomeado. Vamos falar sobre esse tema que hoje está na ordem do dia, né? Que é o tema relacionado... Primeiro, eu queria fazer um apanhado geral sobre o que levou à ideia do projeto, que foi iniciativa do professor Mário Delgado, que foi convidado pela senadora a falar sobre, a trazer alguma solução sobre algumas coisas que estavam prementes no direito de família. A senadora Soraya, lá do Mato Grosso do Sul, ele tem uma proximidade lá em razão de grandes serviços acadêmicos que ele prestou, de assessoria jurídica e etc. E o Mário é uma pessoa muito competente e muito da nossa amizade. E daí ele nos honrou com um convite para participar de tentar trazer algumas sugestões para um projeto de lei, para tentar trazer algumas soluções para o direito de família, em algumas questões que a gente está vendo aí no Covid. Vocês já tiveram a oportunidade de ver a gente falando, mas questões relacionadas à convivência, tentar trazer uma solução para o direito de convivência, a convivência quando ela é possível, quando os pais estão na mesma localidade, no mesmo município, e quando ela fica muito dificultosa, quando estão em municípios distintos, etc. Questões relacionadas ao idoso também, a convivência com os avós idosos, como fazer aí para ponderar o interesse da criança, do adolescente, de visitar os avós, mas também tutelar o interesse superior dos avós e a vida, que são pessoas que estão num risco maior, questões relacionadas a testamento, questões relacionadas ao casamento, e se alguém quiser casar no meio da pandemia, como é que faz? Tentar simplificar essas questões. E, obviamente, a questão que diz respeito à nossa discussão de hoje, ao nosso bate-papo de hoje. Eu quero deixar em aberto aí para a gente fazer umas perguntas no chat, o Gabriel vai receber aí, que são questões relacionadas aos alimentos. A grande discussão sobre os alimentos, eu não vou me ater aos outros temas que são muito interessantes, mas vamos falar aqui sobre os alimentos. O que está acontecendo, gente? A maioria expressiva da população brasileira, em razão desse confinamento e dessa necessidade imperiosa, eu diria, da gente ficar em casa para evitar que um mal maior aconteça, apesar de algumas pessoas falarem que isso é um mal menor, que é invenção e etc.
nós temos visto as pessoas morrendo aí. Acabamos de falar com o nosso presidente, o Gabriel, sobre os números estarem subestimados, e nós temos visto aí um aumento infelizmente, um aumento de covas, né, em todos os cemitérios, enterros com covas comuns, e isso é o que nos preocupa, né? Nos preocupa ainda mais essa tentativa de negar o que está acontecendo no mundo como um todo. Antigamente o mundo não era globalizado e o poder público conseguia negar informações, né? Conseguia afastar, é o que a gente está vendo hoje com relação ao presidente da Coreia do Norte. Nós estamos sem informações sobre ele ali, porque a Coreia do Norte é toda limitada, mesmo na internet, contatos pela rede, etc. e tal. Hoje, no mundo globalizado e aberto do sistema capitalista que nós temos, do sistema ocidental, a informação ela é dinâmica. Então, não adianta a gente tentar fechar os olhos e falar o seguinte: bom, os países considerados as potências mundiais, que são os Estados Unidos e a China, estão tratando disso com muito cuidado, estão tendo um número expressivo de mortes. Os mortes em Nova York já ultrapassam, parece que, da maior parte do mundo também. Os grandes países desenvolvidos, além das superpotências, Estados Unidos e China, tais como França, Alemanha, Inglaterra, estão tendo também vários episódios aí que levam a crer na pandemia e que levam a crer num índice de mortalidade muito grande. Só nós, que somos um país que não tem esse tipo de receita que eles têm, nós somos um país rico. A ciência deles, em razão da receita, está muito mais avançada que a nossa. Só nós vamos ser os donos da verdade, vamos colocar o ovo em pé e vamos dizer, é uma gripezinha e aqui não tem problema, podemos sair. Na verdade, é muito perigoso o que está acontecendo lá fora. Nós temos que cuidar da gente e temos que cuidar dos nossos e também cuidar do outro. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo ontem, publicado no Estado de São Paulo, e falei, para a gente cuidar do nosso, também cuidar do outro. A solidariedade é muito importante nesse momento. Mas, a partir desse cuidado inexorável, também vamos ter algumas consequências que são ruins ou difíceis para todos, que é a queda generalizada da renda da população, porque estamos todos sem conseguir exercer as nossas atividades. A queda da grande parte da população. E aí a gente começa a trabalhar, vou tentar trabalhar com vocês para fazer esse paralelo com os alimentos, já tentando trazer umas questões procedimentais importantes. Repare que eu falei em queda de grande parte da renda da população. Por quê? Porque existem algumas atividades e alguns setores que acabam lucrando na crise. Não que eu esteja dizendo que são aquelas pessoas que querem lucrar com mal alheio. Não estou nem pensando nessas pessoas que inadvertidamente estão aumentando o preço ostensivamente de produtos de gêneros de primeira necessidade, etc. Não, estou pensando naquele empresário que exerce a sua atividade e de maneira normal, que está preocupado com o convite, mas que está tendo agora uma demanda maior do que ele tinha anteriormente. Um exemplo clássico que pode ser citado é o do dono da fábrica de álcool gel. Ele nunca vendeu tanto álcool gel como ele está vendendo agora. Mas, além dele, outros profissionais também estão tendo uma demanda maior do que a normal. A gente pode ver isso nos mercados de bairro, que agora estão tendo uma demanda maior, nas farmácias, em alguns casos. Então, outro dia eu fui aqui em Florianópolis, no mercado aqui do lado do bairro, e perguntei para ele, caiu muito o movimento? Ele falou assim, não, doutor, no meu caso. Eu comecei a conversar com ele com máscara, né? Enquanto ele estava passando as coisas, que a gente tem que comprar algumas coisas no mercado, ele também com máscara, luva, tudo. E ele falou assim, doutor, sabe o que eu acho que aconteceu? As pessoas iam todas almoçar no centro. E agora estão todos em casa, almoçando em casa. Então, eles gastavam dinheiro lá no centro, nos restaurantes, nos bares do centro, etc. Agora não. Agora têm que fazer a comida em casa. E eles estão comprando aqui no mercado do bairro. Então, ele é o exemplo de alguém que não teve um decréscimo, uma queda na sua renda. Ele teve o quê? Ele teve um aumento da sua renda. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para a gente poder
pleitear uma revisão de alimentos, a gente tem alguns parâmetros. E o parâmetro essencial, que eu vou mostrar agora para vocês, que está no artigo 1699, é exatamente da alteração da relação econômico-financeira de uma das partes. Então, vamos mostrar aqui o Código Civil. Eu separei aqui para a gente. Deixa eu pegar para mostrar o Código Civil. Só um minuto aqui. E pegar o artigo 1699. Eu sei que todo mundo conhece, estou falando para profissionais, mas é importante que a gente frise isso, para que a gente também não comece a entrar com demandas aleatórias e falar o seguinte, eu quero a revisão porque eu quero a revisão. Olha lá, artigo 1699 do Código Civil. Se, fixados alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Então, nós temos uma premissa aqui muito importante do artigo 1699 do Código Civil, para que se promova a exoneração ou a revisão. Exoneração para deixar de pagar, obviamente. A revisão para reduzir ou para aumentar a pensão alimentícia, para aumentar a obrigação alimentar. A premissa essencial, o requisito essencial é a prova do quê? É a prova de mudança na situação financeira de quem o supre. Então, o que a gente tem que começar a discutir aqui? Para que se possa ter êxito e pretender uma revisão do valor dos alimentos, é necessário que primeiro a gente comprove a mudança nessa alteração financeira. É óbvio e inegável que grande parte da população está sofrendo uma redução nos seus rendimentos, especialmente nós, profissionais liberais, com os prazos suspensos, sem exercer as nossas atividades, como os nossos clientes também estão agora em confinamento, também tiveram reduzidas as suas fontes de renda, eles também não estão nos procurando como eles procuravam antes. Não vou resolver a questão com o advogado agora, vou deixar para resolver depois, até porque eu fiquei sabendo que os prazos estão suspensos. Então, a nossa procura também diminuiu. Então, a gente tem sentido isso. Nós, profissionais liberais, temos sentido isso. E várias atividades. Eu fico imaginando um dentista, por exemplo, que ele está confinado em casa. Porque o médico hoje, ele pode dar o atendimento, até teve uma alteração na legislação para permitir, ele pode, em alguns casos, fazer o seu atendimento remotamente. Tem autorização legal agora para isso. Mas o dentista não tem jeito, né? Como é que ele vai fazer isso? Então, em alguns casos, nós temos uma redução inequívoca da renda do devedor de alimentos. Óbvio. Agora, em outros, e é o que eu queria dizer, em outros nós não vamos ter isso. Aquele dono do mercado, se ele é divorciado e paga pensão para os filhos, ele não pode pedir uma revisão só por pedir, só para tentar aproveitar um momento, que é um momento muito sensível para toda a população, e tentar se aproveitar disso para obter uma revisão dos alimentos. Agora está todo mundo pedindo, eu vou pedir também. Então, a primeira premissa importante, essa mudança na situação financeira tem que estar comprovada. É por isso que se exige o recurso ao judiciário e o contraditório, obviamente. Uma outra questão que eu queria trazer, antes de falar do projeto e da nossa preocupação com o projeto, é a seguinte: nós não podemos também deixar de levar em consideração, desconsiderar o fato de que os alimentos, eles obviamente são devidos pelo alimentante, que vai sofrer a redução, mas também o representante do alimentado vai sofrer essa redução. Então, nós vamos ter lá o exemplo clássico, o pai divorciado hoje, que está pagando alimentos para o filho menor ou para os filhos menores, e ele deposita na conta da representante deles, que é a mãe. É o exemplo clássico que a gente tem. A renda dele caiu, mas provavelmente a renda da mãe também vai cair, né? E nesse caso nós temos que levar em consideração que uma revisão desmesurada
da pensão em favor do alimentante, ou seja, uma redução drástica no valor da pensão, vai significar uma quebra de um equilíbrio ali que vai gerar um prejuízo muito grande para o alimentado. O que eu quero dizer? Vamos pensar no seguinte, ó. Ambos exercem a mesma profissão, vamos pensar num cenário ideal de laboratório, só para a gente ter uma conta matemática, porque não é isso que acontece, mas ambos exercem a mesma profissão e ambos tiveram o mesmo decréscimo na sua renda mensal. Tá? Em razão de serem profissionais liberais, a gente vai apurar que cada um deles teve uma diminuição de 50% da sua renda. Ótimo. O pagamento dos alimentos é feito diretamente à mãe em espécie. O pai entra lá com um pedido de revisão dizendo o seguinte, olha, eu tive um decréscimo na minha renda de 50%. Então, eu quero diminuir a pensão alimentícia em 50%. Ok, mas a mãe também teve um decréscimo de 50%. Nós vamos somar o decréscimo da renda dele, diminuir a pensão dele em 50% e ela já teve 50%, ou seja, ela é quem vai arcar com toda essa diminuição. Ele não vai arcar com diminuição nenhuma. Então, nós temos que levar isso em consideração também, no momento de se promover uma revisão dos alimentos. Nós temos que levar em consideração que o representante do alimentado também deve estar sofrendo, provavelmente, isso tem que ser discutido em contraditório, também deve estar sofrendo uma diminuição da sua renda. E que se a gente resolver reduzir proporcionalmente a pensão alimentícia sem levar em consideração a condição econômico-financeira do representante e do próprio alimentado, a gente vai acabar levando todo o ônus para o alimentado. Porque ele não vai ter condição de pagar. Ele já teve a redução de 50%, agora vão reduzir mais 50% da pensão, ele vai ficar sem nada. Tá certo? Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração e não simplesmente afirmar o que seria o mais fácil, mas é isso que a gente tem que ligar, não simplesmente afirmar o seguinte, olha, reduziu 50% do salário dele, então quero reduzir 50% da pensão. Nós temos que pensar em soluções alternativas que nos tragam aqui uma tutela dos interesses do alimentado, sem descurar, sem desconsiderar os interesses de ambos os pais, de ambos os representantes, mas também temos que levar em consideração o interesse alimentar. Senão, ele vai ser absolutamente prejudicado. Essa é a base da nossa discussão que eu queria trazer aqui. E tentar, em alguns casos, encontrar outras soluções que sejam interessantes para solucionar essa questão, que é uma questão que vai acabar influenciando, vai acabar causando efeitos, na verdade, em todas as relações jurídicas, não só as relações jurídicas familiares. É algo que a gente nunca viveu, a gente está vivendo agora, infelizmente nós vamos sofrer os reflexos dessa pandemia. Como o professor José Fernando Simão disse, a gente vivia numa realidade A, essa realidade A acabou, agora nós temos uma realidade B, e essa realidade B é completamente diferente. A gente faz uma digressão, uma comparação com a época da Primeira Grande Guerra, lá em 1914, 1918, e o professor Simão falou sobre isso também, que era antes da Primeira Grande Guerra, nós tínhamos uma Belle Époque, estava tudo lindo, maravilhoso, etc. E tal, e daí aconteceu a Primeira Grande Guerra e ninguém esperava que isso acontecesse. E à época dessa Primeira Grande Guerra diziam que tinham chegado os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que eram a guerra, a peste, a fome e a morte, né? Na verdade, eu vou inverter um pouco a ordem. A guerra, a fome, a peste e a morte. Por quê? Porque veio a Primeira Grande Guerra, então a guerra, depois veio a fome em razão da guerra, e em 18, quando acabou a guerra, acabando a guerra, veio a gripe espanhola, né? E daí a morte aumentou, e daí as pessoas falam o seguinte, agora acabou tudo, né? Aconteceu o Apocalipse, chegaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, e tiveram que viver com uma outra realidade, que era uma realidade muito diferente da que eles tinham antes dos 4 cavaleiros. Nós estamos numa situação melhor do que a deles. Nós temos mais informação, nós temos mais recursos médicos, nós não temos uma grande guerra, mas nós temos uma pandemia que vai trazer morte e a gente tem que tentar
diminuir diminuir o número de mortos. Agora, o fato é que o imponderável chegou e vai fazer com que a nossa situação econômica e financeira ela venha a sofrer uma mudança. E isso é para todos e nós temos que pensar nisso nas relações familiares. Pensando nisso, nós fizemos uma sugestão, uma proposta ali para a senadora Soraya, que foi encampada no projeto, e eu vou tentar defender essa proposta com algumas questões técnicas para trazer para vocês essa discussão. O que é que nós tentamos trazer? Porque quando a gente quando a gente trouxe essa proposta, a gente sofreu críticas de amigos e etc. Até tive reuniões com civilistas para discutir e falar, mas vai reduzir os alimentos, é um absurdo. E eu falei, olha, a questão, vocês estão pensando só no alimentante, e foi muito pelo contrário, o nosso pensamento não foi só no alimentante, foi o pensamento bem pautado na questão dos direitos alimentares e também na preocupação com a questão do representante do alimentado. A proposta que foi que está no projeto de lei é a seguinte. O projeto de lei, estou pegando o número aqui só para mostrar para vocês, o projeto de lei é o PL 1627 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito de família e das sucessões no período da pandemia causada pelo coronavírus. Então, o projeto 1627 de 2020 já tem vários substitutivos, tem críticas e etc. As críticas são sempre bem-vindas. Quem me conhece como professor sabe que eu gosto muito do pensamento contrário. Eu acho que o Nelson Rodrigues era um gênio e ele dizia que toda unanimidade é burra, e eu concordo com ele. A gente tem que pensar de várias formas para que a gente não erre. Aquele pensamento único nos leva a erros, equívocos e ao conforto de uma solução que talvez não seja a melhor de todas. Então, trazendo aqui a proposta dos alimentos, nós teríamos o artigo 8º do projeto, que diz o seguinte: ao devedor de alimentos que comprovadamente sofrer alteração econômico-financeira decorrente da pandemia, poderá ser concedida por decisão judicial a suspensão parcial da prestação, em limite não superior a 30% do valor devido, pelo prazo de até 120 dias, desde comprovada a regularidade dos pagamentos até 20 de março de 2020. Parágrafo único. Na hipótese que trata o caput desse artigo, a diferença entre o valor anteriormente fixado e o valor reduzido será paga em até 6 parcelas mensais, atualizadas monetariamente, com vencimento a partir de 30 de outubro de 2020. Então, vamos por partes. Vamos tentar trazer aqui uma discussão aprofundada sobre o artigo proposto. Não que ele seja a melhor resposta, estamos ouvindo críticas, queremos ouvir vocês também, mas a gente tentou trazer uma solução que julgou mais adequada para o caso. Primeiro, repare que nós tivemos a preocupação aqui, e quando eu falo nós, eu deixo dizer, fizemos essa proposta, professor Mário Delgado, professor José Fernando Simão, professor Maurício Bunazar e eu. Tá? Nós tínhamos um prazo aqui de urgência para apresentar a proposta, fizemos isso em pouquíssimos dias em razão da urgência. Então tá lá, ó. Primeiro, ao devedor de alimentos que comprovadamente sofrer alteração econômico-financeira. Então, tivemos o cuidado aqui de deixar bem claro que não pode ser uma simples e genérica alegação de redução da renda em razão do Covid. Essa redução ela tem que ser comprovada, a prova tem que ser documental, então vamos trazer ali uma demissão, por exemplo, e mesmo a demissão por si só não autoriza uma revisão, porque dependendo da hipótese da demissão, pode ter havido pagamento das verbas e etc. e tal, e naquele momento da pandemia isso pode significar um valor considerável que permita pagar os alimentos do devedor. Então, a primeira ressalva é a necessidade de comprovação da redução da capacidade econômica financeira. Repare, uma segunda questão que nós tivemos cuidado aqui de colocar foi a seguinte: primeiro, que comprovadamente sofrer alteração econômica. Segundo, sofrer alteração econômica financeira. Repare que a gente não colocou, a sugestão não foi de colocar
como colocaram num outro projeto, sofrer redução da sua remuneração. Por quê? Porque a redução da remuneração ela vai ser comprovada de uma forma muito tranquila. Estou em casa e etc. e tal. Mas aqui a ideia é de se ponderar a situação econômico-financeira de ambos, tá certo? Seja do alimentante, seja do representante do alimentado, para a gente verificar se a situação econômica financeira sofreu uma alteração considerável que vai justificar essa redução dos alimentos. E não um simples alegar de que eu sofri uma diminuição da minha remuneração. Vamos ter que comprovar, trazer elementos de prova para convencer o juízo mediante o contraditório. Outra questão importante que nós tentamos trazer aqui foi a seguinte, isso foi muito discutido, nós tivemos depois uma reunião com doutrinadoras, e elas demonstraram uma preocupação bastante grande com isso, várias advogadas também da área de família, colegas advogados, eles falaram o seguinte, mas João, você sabe como é que é o negócio para promover a revisão, você advoga, a gente promove a revisão, alguém consegue eliminar, para mudar isso não muda nunca mais, para depois aumentar vai demorar 2, 3 anos, acabou o confinamento em 2 meses, 3 meses, 30 dias, e daí tem uma decisão de revisão e a gente não vai conseguir levantar, para a gente conseguir mudar essa decisão, vai daqui a 2 anos e etc. Então, o alimentado vai ser prejudicado, por quê? Porque a decisão foi tomada com relação à pandemia e ele vai conseguir levantar isso daqui a 2 anos, de acordo com recurso, etc. E tal. Então, com base nesse pleito e já pensando nisso, a gente não colocou a revisão. Repare que a gente sugeriu aqui o seguinte, ao devedor de alimentos que comprovadamente sofreu alteração econômico-financeira decorrente da pandemia, poderá ser concedida por decisão judicial a suspensão parcial da prestação. Qual foi o nosso cuidado nesse sentido? Repare que nós não colocamos a revisão do valor da pensão alimentícia. No projeto está colocado lá a suspensão parcial. Ou seja, essa não é uma decisão que vai promover a alteração daquela base originária de forma definitiva. É uma decisão que vai determinar a suspensão do pagamento da pensão, com uma moratória para que isso seja pago a posteriori em várias parcelas. E daí o que acontece? Acabou a pandemia, nós voltamos para a situação anterior. A suspensão é parcial, não é uma suspensão total, e acabou a pandemia, nós voltamos para a situação anterior, não foi uma revisão. Porque se for uma revisão específica, acabou a pandemia, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que entrar com uma outra ação revisional e pedir para aumentar o valor dos alimentos novamente. Entendeu? E daí vai ter contraditório e etc. Vamos pedir liminar, podemos não conseguir liminar e etc. E vamos ter toda essa discussão. Então, a nossa preocupação foi a seguinte, estamos numa situação excepcional de pandemia, confinamento, não estamos conseguindo sair para trabalhar e etc. Então, suspende enquanto houver o confinamento, protrai o seu pagamento para um momento posterior, que pode ser parcelado também para não ficar pesado demais, e aí isso vai ser tudo discutido no Congresso, está sendo discutido objetos de substitutivos, protrai por 6 meses, protrai por 1 ano, a nossa proposta eu vou mostrar agora, mas a ideia é essa, suspende, terminou o confinamento, volta à situação anterior. Então, tá aqui, não é uma revisão. E daí, suspende, suspensão parcial, em limite não superior a 30%, já falo sobre isso, valor devido, pelo prazo de até 120 dias. Então, essa suspensão pode durar até 120 dias. Por que a gente pensou em até 120 dias? Porque o confinamento vai acabar e as receitas não vão voltar a fluir da forma que a gente gostaria, né? Vem o decreto municipal, estadual, federal, levantando o confinamento e no dia seguinte já voltamos a receber exatamente tudo que a gente recebia anteriormente. Não, todos vamos sofrer os efeitos dessa crise, então por isso uma determinação de uma suspensão pelo prazo de 120 dias para que a pessoa também possa se reerguer, todos possam se reerguer e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no pós-pandemia e no pós-confinamento, tá? E
a necessidade de comprovação da regularidade dos pagamentos. Aqui é uma preocupação para que também essa ação não seja utilizada como forma de se eximir de suas obrigações já assumidas anteriormente se não pagas, né? Então, aquele devedor quanto mais que vai agora tentar se beneficiar da pandemia para pedir suspensão e etc. e tal. Não, esse já está devendo, já não podemos trazer um prêmio a esse devedor quanto mais. João, e por que um limite de 30%? Pode ser um número mágico? O que foi a ideia aqui foi a seguinte. Primeiro, tentar estimular o devedor de alimentos a ir ao judiciário sabendo que ele tem um limite em que ele vai conseguir, e não simplesmente a deixar de pagar, né? Deixar de pagar para que a gente tenha que entrar com a execução, e isso está acontecendo, infelizmente, né? Tem gente que simplesmente está avisando, não só na família, né? Em várias atividades empresariais, tem um cliente aí que recebeu o comunicado do seu devedor, falou o seguinte, a partir de agora não pago mais nada, né? Tem um grande escritório aí que lançou um comunicado que a partir de agora não paga mais nada, grandes empresas não pagam mais fornecedor, não pagam mais credor, não pagam mais impostos, não vou pagar mais nada. Aí está faltando a boa-fé objetiva, né? Tem muita gente que está também querendo se beneficiar da pandemia e usar a pandemia para se escusar de toda e qualquer obrigação. Isso aí viola a boa-fé objetiva, viola a função social dos contratos, tema do meu pós-doutorado, que eu estou tenso para a semana que vem, né? Se depois vocês quiserem falar um pouco sobre contrato, a gente pode falar numa outra oportunidade, que é um tema que me interessa bastante, obrigações, como é que ficam os contratos e as obrigações nesse momento. E o que não pode acontecer no contrato também não pode acontecer no dia de família, simplesmente eu chego lá e deixo de pagar. Tem gente que está fazendo. E aí uma preocupação bastante grande é a seguinte: com o caos que a gente já tinha no sistema prisional brasileiro, que é um caos, né? Eu vi aí uma notícia de um jornal dizendo que no Distrito Federal, existiam 7.000 vagas para presos e 17.000 pessoas presas. Ou seja, nós tínhamos mais do que o dobro de pessoas presas do que o número de vagas. Isso no Distrito Federal. Nós vamos ver em outros presídios pelo Brasil, nós sabemos uma situação caótica e absolutamente reprovável dos presídios brasileiros. E há pessoas que querem defender, deixa pegar o Covid, morre todo mundo, faz um bem para a humanidade. Isso é um extermínio que o absurdo do argumento é tão destacado que não merece nem que a gente teça maiores considerações para pessoas que levantam uma tese como essa. A gente já tem um descalabro no sistema prisional brasileiro, que vai ser piorado, ou que está sendo piorado pelo Covid, né? As pessoas estão lá em condições subhumanas, estão agrupadas ali, né? Pessoas que têm que dormir de pé porque não tem lugar nem no chão para dormir, e a contaminação pelo Covid vai ser uma tragédia nacional. Impor a um devedor de alimentos que ele cumpra essa prisão de alimentos no sistema prisional brasileiro já era objeto de discussão bastante grande. O professor Paulo Lobo, por exemplo, sempre defendeu que não deveria mais haver a prisão civil por dívida, nem mesmo da obrigação do devedor de alimentos. O professor Gisele Delonaca também defende essa tese, mesmo antes de pandemia. Agora, mais ainda, isso está sendo levantado e os tribunais decidiram que a prisão civil do devedor de alimentos deve se dar. Eu, particularmente, como advogado, aqui tenho aquela questão relacionada a... Me mutaram? Estão me ouvindo? Tá, então tá bom. Tem aquela questão relacionada ao professor e ao advogado. Como advogado, eu sei que o dinheiro só aparece em muitas das situações quando a gente tem o decreto prisional, né? Conversando até com as civilistas discutindo esse projeto, a gente tem a professora a doutora Elisa, lá do Rio de Janeiro, que é defensora pública, e ela falou isso, que ela tem um retrato de uma realidade muito diferente da nossa, né? A nossa realidade de classe média, tal. Ela não, ela é defensora pública, tem um retrato da realidade nos morros do Rio de Janeiro, favelas, etc., o devedor de alimentos.
E ela falou uma frase também, repetida pela doutora Silvia Mazagão, minha querida amiga, que a gente conversa muito sobre isso, conversamos sobre esse tema hoje, que é a seguinte: tem devedor de alimentos que paga para não ser preso. Não é que ele paga prezando pelo bem-estar do filho ou do alimentado. Ele guarda o dinheiro para não ser preso. Ele fala, olha, eu só pago a pensão alimentícia porque eu não quero ser preso. Não é que ele está preocupado com o bem-estar do filho, não. Então, a natureza jurídica da obrigação alimentar e da prisão civil devedor de alimentos, já tive a oportunidade de falar isso, mas vou repetir aqui nesse nosso diálogo, a natureza jurídica da prisão civil devedor de alimentos não é punitiva. É importante que a gente lembre-se disso. Não é sancionatória, não é uma prisão-sanção. A natureza jurídica é coercitiva. Ah, João, isso é coisa de acadêmico que fica discutindo o nome, não tem resultado prático nenhum. É lógico que tem resultado prático. E qual é o resultado prático? Vamos trazer o resultado jurídico para vocês. O que significa dizer que a prisão civil do devedor de alimentos não tem natureza sancionatória, mas tem natureza coercitiva? Se ela tivesse natureza sancionatória, se ela fosse uma punição, a obrigação alimentar estaria extinta com o cumprimento do decreto prisional. A prisão seria a punição e eu não poderia cobrar ainda alimentos. Mas a prisão não é punição, a prisão não é sanção, a prisão é coerção. A natureza jurídica é exatamente essa, coerção. Forçar o devedor a cumprir, se você não pagar, você vai preso. E nós que trabalhamos no dia a dia ali, sabemos que muitas das vezes o dinheiro só aparece a partir do decreto prisional. Concorda? Correto? Aí me vem uma angústia porque de advogado no direito de família, que é a seguinte: qual é a coerção de uma prisão domiciliar em tempos de confinamento? É o famoso bis in idem, não é isso? Nós já estamos obrigados a ficar em casa, confinados. Falar, fique em casa para cumprir uma prisão domiciliar por não pagar alimentos, não tem coerção nenhuma, vocês concordam comigo? Então, essa questão me trouxe uma certa surpresa, e eu até tive a oportunidade de propor no outro projeto, o 1179, que trata de mudanças no direito civil como um todo, que a prisão domiciliar fosse cumprida depois do confinamento. Aí me criticaram, mas João, depois do confinamento tem que voltar à prisão civil. Não vai voltar à prisão civil tão rápido. O que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo hoje. O poder público vai acabar gradativamente levantando os bloqueios, né? Levantando o confinamento. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual. E essa situação não vai se resolver de uma hora para outra. A questão dos estabelecimentos prisionais vai ser caótica, como já era antes, e vai estar piorada, porque tem muita gente confinada lá, infelizmente. Então, os juízes e os tribunais escrevam o que eu estou dizendo, não quero parecer um vidente, mas esse é um entendimento da maioria dos operadores de direito hoje. Os juízes e os tribunais não vão voltar a decretar a prisão civil imediatamente após o confinamento. Não vão fazer isso. Então, a minha ideia seria, não cumpre prisão domiciliar agora, porque agora é bis in idem, não tem coerção nenhuma. Cumpra a prisão domiciliar tão logo levantado o confinamento, porque daí ele vai pensar um pouco. E eu confesso, faço uma pergunta para vocês, queria ver a cara de vocês aí, estou vendo alguns poucos, né, que estão mostrando a cara. Mariana, Gabriel, Letícia, Marcela, a Tatiana, quem é que está aqui como família, que eu não estou vendo aqui, a Luciana, a Maria, a Luísa apareceu, minha querida aluna, a Leide, a Fábio, agora o pessoal está aparecendo, Beatriz, a Daniela Chaves, um beijo para minha querida amiga do Rio aí, Pedro Castro, Rodrigo, Daniela e o Claudião. Gente, vejo de vocês. Eu, particularmente, mudei a minha concepção sobre a prisão domiciliar depois do confinamento, né? Porque a minha concepção de prisão domiciliar sob o confinamento, eu acho que era aquela voz comum, que era a seguinte: cumprir prisão domiciliar é um prêmio, porque o cara vai ficar em casa e não vai ter problema nenhum.
Hoje, sendo obrigado a ficar em casa 24 horas por dia, e repare, a gente não fica, né? Deixa eu olhar a cara de vocês que estão aparecendo aí. Porque a gente sai para ir no supermercado, a gente vai na farmácia, a gente pega o carro e dá uma volta porque não aguenta ficar sem sair um pouco e etc. E tal. Com tornozeleira eletrônica, a regra é que a gente não pode fazer isso. Então, a gente começa a repensar um pouco a prisão domiciliar e não achar que ela é tão simples assim. Pelo menos essa é a minha ideia. Então, talvez a gente tenha uma coerção maior, já que não vai ter a prisão civil no estabelecimento prisional, a gente tem uma coerção maior, não dizer para o devedor de alimentos o seguinte, ó, você vai ficar em prisão domiciliar enquanto houver o confinamento. Porque ele fala assim, já estou em casa, vou continuar em casa. Mas você vai continuar em prisão domiciliar quando acabar o confinamento, aí talvez a gente tenha uma coerção maior a se pensar enquanto não voltar, se é que vai voltar, à prisão no estabelecimento prisional. Porque ele fala assim, pô, vou ficar confinado e ainda vou ficar em casa, aí a gente pode ter uma coerção maior. O fato, por que eu estava falando sobre isso? É que essa proposta que está no projeto também tinha por ideia estimular o devedor de alimentos a não simplesmente deixar de pagar. E isso vai acontecer se a pessoa pensar em prisão domiciliar sem coerção. Eu vou parar de pagar e você que se vire. Mas estimular, tentar ir ao judiciário, sabendo que já tem um limite, que ele pode promover a suspensão, que isso seria mais fácil, para tentar resolver a questão, tentar trazer a composição para o judiciário, até talvez uma mediação para que seja resolvido isso, etc. E não simplesmente uma atitude arbitrária, unilateral, de deixar de pagar. Porque daí nós vamos ter que promover a execução, e daí o juiz vai mandar prender, prisão domiciliar no confinamento, ele vai continuar sem pagar, perdemos a coerção. Então, essa foi também uma tentativa de trazer uma solução que fosse melhor aqui. O limite não superior a 30% foi uma ideia de também não promover uma redução significativa nos valores que são devidos ao alimentado, tá? Para que ele não venha a sofrer de uma forma muito grande todos os impactos dessa revisão. Então, tentar chegar a uma solução que fosse uma solução do meio termo, levando em consideração aquela ideia de que vai cair a renda do alimentante, mas vai cair também do representante alimentar. Tá? A ideia aqui de pagamento em 6 parcelas é uma ideia que a gente trouxe do direito do CPC, que já existe, né, para as execuções, para o cumprimento de sentença de que não fixe alimentos, né? Após o lado do devedor concordar com o valor devido e pedir o parcelamento em 6 vezes. Então, foi uma tentativa também de trazer uma solução para o CPC. Outra questão que eu trouxe na discussão, Simão também, Bunazar, Mário, a gente discutiu é a seguinte. Eu sei que a gente não está tratando sobre isso, vou pedir autorização para o Gabriel e para a Mariana para falar, mas é que está intrinsecamente ligado. A questão da convivência. Nós temos aqui uma discussão bastante grande sobre a convivência e um pleito bastante grande das civilistas que tiveram com a gente, a Silvia Mazagão, Ana Luísa Maia Nevares, a Joiciane, a Simone Tassinari, Viviane Girardi, Ana Paula Guedes, Líbera Copete, enfim, a professora Heloísa Helena, Giselda Ironaca, todas elas estavam discutindo com a gente, elas falaram o seguinte, olha, e são várias outras, Daniela estava com a gente também, querida Daniela, se eu esquecer de alguém, tem várias das civilistas, todas estavam lá com a gente discutindo o assunto, elas falaram assim, olha, tem um outro problema que está ocorrendo, que são pais que não estão querendo exercer a convivência da forma que eles deveriam, sobre o argumento de que eles não têm tempo para ficar com o filho todo o período, porque eles estão fazendo home office. E tudo está sobrando para as mães. Então, a mãe tem que fazer o home office, tem que ficar com o filho em casa o tempo inteiro, e agora o pai também não quer fazer a convivência. Isso vai fazer com que toda a sobrecarga vá para o colo dessas mães que estão com os filhos em período integral e o pai fala assim, não, eu estou em home office, só vou fazer no final de semana e etc. e tal. Ampliar o regime de convivência neste momento
Em alguns casos em que a convivência é realizada na mesma cidade, em que não existe um risco exagerado de contágio, então é lógico, quando a gente está em outras cidades, pegar um avião, eu estou em Florianópolis, estou longe dos meus filhos que estão em São Paulo, mas não é uma opção pegar um avião agora para aumentar o contágio, a chance de contágio em aeroporto, em avião e etc., para ver os meus filhos. Então, eu e a minha ex-mulher fizemos uma opção por, segura aí, eu estou aqui, a gente vai falando com eles e etc. Agora, como está na mesma cidade, tem carro, as casas não são longe, não vão pegar um transporte público e etc., é possível que os pais façam eles cumpram com o regime de convivência. E daí o ideal, no meu sentido, seria até ampliar esse regime de convivência da forma com que é feito nas férias. Fica 15 dias com um, 15 dias com o outro. Por quê, João? Primeiro porque você vai onerar os dois de maneira equitativa, tá certo? Os dois vão sentir. Daí o pai vai sentir o que é ser mulher, né? Ser mãe, ser mulher, trabalhar fora e etc. e tal, porque ele vai fazer a jornada integral e não vai ser em período de férias. Ele vai ter que fazer o home office, cuidar da lição do filho que está tendo pela via virtual, fazer a comida, lavar a roupa e etc. e tal. Então a gente vai partilhar essas obrigações. E eu estou ressaltando isso, que não é uma proposta de um homem, né, branco como eu, que ultimamente virei um homem branco heterotóxico, né? Eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, eu sempre defendi o direito das mulheres, sempre fui partidário de uma maior participação do homem no cuidado com os filhos, etc. E agora o homem de 50 anos da classe média ou da classe alta virou o homem branco heterotóxico. Não sou. Eu trouxe esse peito de mulheres amigas minhas, a Silvia Mazagão sempre fala isso, ela fala, mulheres, tem que deixar mais com o pai tem que sentir também, perca um pouco essa sua ideia de domínio sobre o filho, deixa o pai participar mais, porque ele também vai sentir, e te dá uma folga. Ela fala assim, exatamente. E nesse caso, a ideia é interessante, vamos ampliar o regime de convivência, preferencialmente para fazer o regime das férias, porque daí nós vamos partilhar equitativamente o cuidado dos filhos, e aí nós vamos ter uma solução, por isso que eu pedi autorização para o Gabriel e para a Mariana, nós vamos ter também uma solução para a questão dos alimentos. Por quê? Porque o alimentante vai pagar mais alimentos in natura. Ele vai comprar mais comida, ele vai ter que vai gastar mais água vai gastar mais energia e vai ter uma redução proporcional na representante do alimentar. E a possibilidade de pagamento de alimentos in natura está expressa no Código Civil também. Então, essa é uma solução que seria muito interessante para a questão da convivência, porque traz uma equanimidade, evita-se um deslocamento muito reiterado das crianças, fica 3 dias lá, 3 dias cá, não, vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. Partilha-se a responsabilidade parental, decorrente da autoridade parental, porque eu não gosto dessa ideia de poder familiar, pátrio poder familiar, que parece uma imposição dos pais sobre os filhos, é uma autoridade que vem com a função parental, a funcionalização dessa autoridade parental, que vem com responsabilidade, e essa responsabilidade tem que ser compartilhada, essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Eu sou muito refratário a essa ideia de guarda compartilhada, porque a guarda significa, as pessoas fazem uma certa confusão entre a guarda e o poder familiar. Quando eu vejo algumas pessoas explicando a guarda compartilhada, eu falo assim, não, a guarda compartilhada é dividir os atributos de educação, criação dos filhos, valores. Esses atributos são poder familiar. A guarda, como diz o professor Simão, muito claramente, o professor Marcelo Truz, o professor Simão Tassinari, é a questão de estar com a criança. O poder físico é o contato direto com a criança e com o adolescente. O resto são os atributos do poder familiar, é a autoridade parental funcionalizada. Essa função tem que ser compartilhada, tem que ser exercida de forma compartilhada e equânime. E nesse momento de pandemia, esse compartilhamento e essa divisão equitativa, equânime do convívio, ela vai trazer reflexos para ambos, também na questão dos alimentos. Um vai gastar mais por estar com os filhos e o outro também, aqueles 15 dias vão ser
dividir de forma equilibrada. E aquele que está com os filhos, que geralmente é a mãe, trabalhando, etc., vai poder, em algum momento, se dedicar só ao seu home office. E aquele pai também vai ter que contribuir com essa sua função, essa sua responsabilidade. Então, eu estou trazendo aqui, agora eu já falei demais, né? Já estamos há 1 hora conversando. O que eu quis trazer aqui foram algumas ideias, né? Levantar alguns assuntos e tentar trazer a nossa ideia do projeto. É difícil, e eu participei aqui pela primeira vez, é difícil você fazer um texto legislativo. Sempre alguém tem uma crítica, tem uma ideia diferente, isso é muito interessante. E a gente tentar pensar numa norma que vá produzir efeitos para o Brasil inteiro, para as mais diversas classes sociais, para as mais diversas relações familiares, é uma responsabilidade enorme, uma dificuldade enorme, né? São 200 milhões de pessoas. Estamos abertos aí à discussão, a críticas, a sugestões. E eu agradeço mais uma vez a Mariana pelo convite, ao Gabriel também, ao Daniel. Mando aí um abraço, um beijo especial para a minha turma de Campinas, para todos os meus amigos que estão me vendo. Muito obrigado. Doutora Aguirre, muito obrigado pela sua exposição. Acho que foi uma aula aqui, né? Eu particularmente me senti de novo um pouco na faculdade, na pós, tendo uma discussão, e foi muito prazeroso da minha parte. Agradeço o pessoal que está mandando as perguntas, eu estou separando aqui, e eu vou chamando um a um, de acordo com a ordem das perguntas que eu fui separando. Começando pela doutora Mariana Baroni, nossa presidente da comissão, que mandou uma pergunta. A Mariana me apertando, quer ver? Quer ver que ela vai me apertar? Ela perguntou da ideia do projeto de lei, que posteriormente à pandemia vão se acumular a prestação integral e as parcelas da obrigação alimentar. E nesse caso, como ficaria a questão da execução pelo rito da prisão? Gabriel, desculpa, deu uma falha na minha conexão e a sua voz ficou travada. Você pode repetir a pergunta, por favor? Se quiser, a doutora Mariana já está com o áudio liberado, fica à vontade. Fala, Vamos Mati, lá. por favor. Doutora Aguirre, minha dúvida é a seguinte: a ideia do projeto de lei. Chama a doutora Aguirre, eu não respondo. Vamos lá, então, Aguirre só. A ideia do projeto de lei é que, posteriormente à pandemia, vamos imaginar que essa pandemia acabe logo, tomara. A ideia é se acumular a prestação integral da obrigação alimentar, mais as parcelas desse parcelamento que foi feito. E a outra dúvida que é complementar a essa seria: como é que fica, nesse caso, a execução pelo rito da prisão? O senhor já até explicou um pouquinho na sua fala, minha pergunta foi um pouco anterior. Então, enfim, se o senhor puder explanar um pouquinho para a gente, eu agradeceria. Essa possibilidade de acumulação foi uma inovação que a gente teve no CPC. Eu vou até pegar aqui o CPC de 2015. No 528, vamos dar uma olhadinha lá. Vocês estão vendo aí, né? Perdão, só deixa eu ver aqui, ó. 529, parágrafo 3º, ó. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou renda executado de forma parcelada nos termos do caput desse artigo, contanto que somada a parcela devida não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Então, a base dessa ideia foi esse parágrafo 3º do artigo 529, que autoriza o diferimento, Mariana, do valor dos alimentos já vencidos nas parcelas vincendas, né, um desconto em folha, desde que o valor não ultrapassasse os 50%, porque eu sempre falo que a gente também não pode, como diria o meu avô, matar a galinha dos ovos de ouro, né? Não adianta também a gente deixar, são 2 exemplos, deixar o alimentante cumprindo a prisão civil em estabelecimento prisional, pegando ali o Covid e morrendo pelo Covid, que daí nós vamos receber alimentos. Então, essa não é a solução, né? E aqui, nós vamos deixar o alimentante sem ter como pagar as despesas da sua subsistência. Então, tem que ter uma limitação. Nós podemos parcelar, podemos descontar, somando com o valor da vincenda,
Essa era a ideia, partindo da base do parágrafo 3º. E a execução dos alimentos, eu particularmente sou da seguinte opinião, Mariana. Eu sei que eu sou ainda, mas eu espero um dia que isso vire. Eu estou com o professor Rolf Madalena, o professor Ricardo Calderon. Eu sou da opinião, a Maria Berenice Dias, eu discuti com ela isso semana passada, que não há no nosso CPC, não existem no nosso CPC, 2 ritos distintos para o cumprimento de sentença que fixa obrigação alimentar. Para mim, existe um claro e inequívoco ranço do Código de Processo Civil antigo. Estão fazendo o cumprimento de sentença pelo rito do 732 e pelo rito do 733 do CPC de 1973. 3 meses com prisão, 21 com penhora, tudo bem, porque está até positivado, eu só posso pedir a prisão pelos últimos 3 meses, mas daí fazem 2 processos distintos, né? Por quê? Porque o CPC de 73 exigia 2 processos distintos. Mas não tem isso no CPC de 2015. O CPC de 2015, ele não fala em 2 procedimentos distintos. Ele traz lá, no artigo 528 e seguintes, as regras do cumprimento de sentença que fixar a pensão alimentícia. E vão ser promovidos por aquelas regras, não tem que ter 2 procedimentos distintos. Então, no meu entendimento, e eu espero que um dia isso mude, a gente promove o cumprimento de todos os débitos, tá certo? Dos últimos 3 meses nós pedimos prisão, e dos anteriores a isso nós pedimos penhora. Nesse caso em que se obteve uma suspensão parcial dos alimentos, se esse valor de suspensão não pode caracterizar, porque ele estava autorizado a não pagar isso por decisão judicial, não pode autorizar a prisão. O não pagamento deveria ser em razão da penhora. Tá? E aí nós vamos tentar pensar em ampliar os meios de penhora. Discutimos, a professora Simone Tassinari trouxe uma ideia bastante interessante, que era penhorar o limite de crédito. Como assim penhorar o limite de crédito? O senhor tem crédito especial. Tem 20 mil ali de cheque especial. Penhora esse limite. Mas como assim? Às vezes a gente não pega o alimentante usando o limite para pagar uma moto que ele acabou de comprar, usando o limite para pagar a viagem dele para o Caribe. Por que nós não vamos fazer isso também para que ele pague as despesas com a subsistência do alimentado? A penhora de crédito, ela é autorizada pelo nosso ordenamento jurídico. A gente não pode esquecer isso. Deixa eu pegar aqui, se não me engano, é o artigo 855 do CPC. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, pensar em outros meios de... Aqui, ó, da penhora de créditos. Quando recair em crédito executado, enquanto não ocorrer o pós previsto no artigo 800, considerar-se feita a penhora pela intimação. Então, é possível penhora de créditos. Se ele tem um crédito pré-aprovado pelo banco, se ele tem um limite no cheque especial, que é um crédito que o banco está dando para ele, por que nós vamos penhorar se existe essa possibilidade de penhora de créditos? Então, tentar trazer essas inovações para o nosso dia a dia. Porque a jurisprudência começa na pena do advogado. Se a gente não pedir, o judiciário não concede. Então, vamos começar a pedir isso com base na penhora de crédito. Tá? Então, não sei se eu respondi. Esse valor, para mim, não caberia prisão, porque estava autorizado, perdeu a natureza alimentar. Mas caberia a penhora. Tá, Mariana? Respondido? Obrigado. Bom, a segunda pergunta vem da Juliane. Ela fala, doutora Aguirre, caso o PL seja aprovado, essa medida seria prevalente em relação à revisional de alimentos já prevista em lei, ou as 2 medidas conviveriam juntas? Quero dizer, durante a pandemia, a revisional seria substituída pela medida do PL? Estou liberando o áudio aqui da Juliana. Juliana, eu entendo, a minha expectativa é que sim, né? Que promovesse a suspensão e não a revisão. Ela está vendo o Jornal Nacional. A competição aí é desleal, né? Jornal Nacional, William Bonner, muito mais lindo do que eu, trazendo as notícias é difícil, né? Mas, no meu entendimento aqui, o ideal seria que só se promovesse a suspensão e não a revisão. Por força dessa discussão que a gente falou, né? A revisão vai trazer uma decisão definitiva, que depois vai ter que ser o objeto de uma nova ação para que a gente promova uma segunda revisão, né? E nós estamos numa situação
muito especial em razão da pandemia. O ideal seria prevalecer a suspensão. Essa seria a nossa ideia. Muito bem. Se a Juliana tiver mais uma coisa para complementar, acho que ela se mutou. Agora, uma pergunta minha que eu mandei aqui na sequência. Na hipótese de o alimentante conseguir a suspensão prevista no PL, se ele ficar inadimplente nesses 120 dias, o benefício será mantido ou o devedor perderia esse benefício? E em eventual caso de exoneração, como seriam tratados esses créditos futuramente? Então, Gabriel, eu entendo que aí a gente tem que preservar a boa-fé, né? Se ele conseguiu suspensão e simplesmente deixar de pagar, ele não deveria ter o benefício da suspensão. Aí a gente poderia promover a execução do crédito como um todo, né? Porque ele está se falando da má-fé. Tá? Agora, se ele conseguir a exoneração, nós precisamos ver a partir do momento que ele entrou. Eu entendo que se ele pediu suspensão para depois pedir exoneração, de novo nós estamos voltando para a má-fé. Né? Ele não vai ser exonerado o valor que ele acabou se comprometendo. E aí a gente tem uma proibição do comportamento contraditório. Eu acho que entra aí na questão do artigo 187, abuso de direito, né? O famoso nemo potestas venire contra factum próprio. O que é isso? A ninguém é dado agir contra os próprios atos. Ele pediu primeiro suspensão, logo depois ele quer exoneração e não quer pagar nem o que ele conseguiu ainda suspender. Então, em meu entendimento, aí existe um comportamento, um exercício abusivo de uma posição jurídica que é vedado pelo artigo 187 do Código Civil. Perfeito, muito obrigado. Na sequência, eu tenho a pergunta da Maria Clara. Ela pergunta: comprovada a alteração financeira do devedor e a necessidade do menor, a outra parte poderá acionar a complementação do valor uma pago saída, pela pensão avoenga? Todo mundo está falando hoje, vamos para a pensão avoenga. É uma saída válida, está expressa no nosso código, está lá no artigo 1698 do Código Civil, que diz o seguinte, primeira parte: se o parente que dever em primeiro lugar não estiver em condições de prestar totalmente a obrigação, serão chamados os de grau imediato. Então é a ideia, o pai não consegue prestar totalmente, nós vamos chamar a prestar os de grau imediato. Então, pode, eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, para os meus amigos, volta e meia e fala assim: ô João, pode? Né? Aquela pergunta do Galvão Bueno. Pode isso, Arnaldo? Se a gente estiver tratando de direitos de maior disponíveis, em regra pode tudo. Aqui, como é o direito do alimentado, que é hipossuficiente, é lógico que pode. O artigo 1698 autoriza, Maria Clara, ótima pergunta. Mas a minha ressalva é a seguinte: os avós também vão ter redução da sua renda, talvez, né? E talvez não consigam pagar. E os avós também estão numa situação de hipossuficiência, se nós estivermos tratando de avós idosos, né? Não estão podendo sair para... Alguns trabalham e etc. e tal, estão com sua renda diminuída, aumentou o valor do plano de saúde, etc. e tal. Então, em alguns casos, a gente pode não conseguir o aumento ou essa complementação. Temos que lembrar que a natureza jurídica dessa pensão do artigo 1698, que é entre todos a pensão avoenga, mas pode ser de outros parentes, é que ela é uma pensão, os alimentos devidos pelos avós ou para os outros parentes, eles são subsidiários e complementares. Não posso ir direto para os avós, preciso provar que o pai não consegue, e vou complementar o que o pai não está conseguindo pagar. Eu preciso provar também a possibilidade dos avós. Vamos imaginar que os avós tenham condições, etc. Aí sim eu posso ir e buscar essa solução. Quando os avós são idosos, estão confinados, aumentou o seguro-saúde, etc., não tiverem condições, a gente pode acabar não tendo êxito nessa busca pela complementação com relação aos avós. Eu tenho um amigo meu que é avô com 48 anos, ele está em condições de trabalho, etc., mas também teve a renda diminuída, não está aposentado, né? Então, essa questão, de novo, vai voltar para a situação econômico-financeira. Obrigado, Maria Clara, pela pergunta. E a Juliana falou aqui que apertou o botão errado. Obrigado, Juliana. Oi? Obrigado. Respondi, Maria Clara? Respondeu. Obrigada. Obrigado a você pela Queria participação. fazer só adendo, né, que a Maria Clara é irmã da nossa presidente Mariana, veio aqui participar Opa. conosco. Obrigado às duas.
Bom, na sequência tem a pergunta da Jéssica, que veio, acho que ela mandou só para mim, mas eu coloquei aqui na minha listinha. Ela pergunta: doutor, como lidar com a guarda compartilhada nesse período de isolamento? Quando um dos genitores recusa a visita do pai e mãe que esteja dentro do grupo de risco sob a alegação de cuidado com o menor. Deixa eu ver se eu consigo achar a Jéssica para desbloqueá-la aqui. Jéssica, tá aí. Estou aqui. Sei que não tem muito a ver, né? Boa noite, pessoal. Sei que não tem muito a ver com o tema, mas já que puxou a ideia também da guarda e tudo mais, né? Obrigado pela pergunta, Jéssica. Obrigado. Eu tive uma discussão, o professor Marcelo Truz, que deu aula para todos aqui também, é o meu melhor amigo, meu irmão, a gente se fala todo dia, né? Aliás, não falei com ele hoje, preciso ligar. Mas a gente teve uma discussão sobre isso, porque ele foi num Zoom com o IBDFAN no Rio de Janeiro. Ele defende a tese de que seria possível o ajuizamento de uma ação de cumprimento, Jéssica, de obrigação de fazer com fixação de astrentes, né? Quando um dos pais se recusa a exercer. Tem alguns pais que estão simplesmente falando assim, não vou exercer, não vou correr risco, etc. e tal. É difícil isso, porque eu não vejo a natureza jurídica desse dever de cuidar dos pais como uma obrigação exigível em juízo. Para mim, não tem natureza jurídica obrigacional. Eu não poderia entrar com uma ação de execução de obrigação de fazer, porque para mim não é uma obrigação. Eventualmente, a gente poderia pedir depois uma indenização pelo não cumprimento. Você não tem uma fixação do astrente por uma obrigação do pai de cumprir. E aí fica uma dúvida para mim, Jéssica, que eu vou levantar. Digamos que fosse. Para mim não tem essa natureza jurídica, não é obrigação. Naquela clássica distinção que o Orlando Gomes faz, o dever é gênero, obrigação é espécie. Toda obrigação é dever, mas nem todo dever é obrigação. A obrigação tem uma natureza diferente que está caracterizada pela exigibilidade. Se eu puder executar, se eu puder exigir o seu cumprimento, nós estamos diante de uma obrigação. Tem alguns deveres que eu não tenho como exigir o cumprimento. O exemplo clássico, quando eu explico isso, é exatamente, Jéssica, o dever dos cônjuges, dever de fidelidade. Se a mulher descobriu que o marido a está traindo, ela pode entrar, ela não quer o divórcio, mas ela quer que ele cumpra. Ela pode entrar com a Luciana tirando foto ali, Luciana, né? Ela pode entrar com uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, cumprir o dever de fidelidade, ou de não fazer, não pular a cerca, né? E pedir uma fixação de astrentes, multa pecuniária por pulada de cerca, R$ 1.000 por cada pulada de cerca. Ela pode fazer isso? Ia ter umas que iam ficar ricas, né? Mas ela pode fazer isso? Não. Por quê? Porque nós não estamos diante de uma obrigação. Esse dever não tem natureza jurídica obrigacional. Ela pode pedir divórcio, dependendo dos efeitos deletérios dessa traição, ela pode até intentar uma ação de dano moral. Não é sempre, não é um dano moral em re ipsa, mas eventualmente ela poderia. Mas não entrar com uma ação de cumprimento de obrigação de fazer. Eu sou muito reticente com essa peculiarização de direito de família e essa natureza jurídica. O dever do pai de cuidado não gera uma obrigação de convivência. É triste isso. Eventualmente cabe o abandono afetivo, tá? Mas não gera essa obrigação. E se gerasse, eu fico até... volto a pergunta para vocês pensarem. Imagina que gera uma obrigação. Como é que você vai fiscalizar isso, Jéssica? Ou qualquer um de vocês. Como é que nós vamos fiscalizar isso? Gerou uma obrigação. O pai tem um dever, ele não quer conviver com o filho, tem um dever. Aí o pai vai lá, então tá bom, pega o filho na sexta-feira, porque o juiz obrigou, tranca no quarto, só dá pizza e chocolate pro menino o final de semana inteiro, às 18 horas ele tá na casa da mãe e devolve, certo? Como é que nós vamos fiscalizar isso? Como é que nós vamos obrigar esse tipo de situação? Daí ele não pegou na sexta, mas pegou no sábado, paga metade da multa, não devolveu às 18, mas devolveu às 17, paga um valor inferior à multa. Então, eu fico muito reticente com essa questão. Infelizmente, é uma questão de difícil solução. Eventualmente, nós podemos entrar com uma violação do dever de cuidado, alguma coisa nesse sentido. Jéssica. Muito bem. Agora nós temos a pergunta da Lenise.
ela pergunta a respeito da necessidade de estar em dia até dia 20 de março, né, para conseguir a suspensão parcial. Acredito que isso seja no dispositivo de lei, né? Mas No projeto, dia 20 de março foi o dia que os outros projetos estão entrando, porque é o dia que foi definido o confinamento, né? E a ideia aí é não privilegiar não beneficiar com a suspensão aquele devedor que já é o devedor quanto mais, né? Para ele chegar lá e se aproveitar disso de novo em abuso de direito. Já está devendo lá na frente, agora vou me beneficiar disso, vou pedir suspensão, para também evitar que processos que já estivessem em curso com um decreto prisional e venha pedir a suspensão para tentar se beneficiar. Essa foi a ideia de tentar limitar no prazo e colocar o prazo que tem se definido nos demais projetos sobre o tema. Eu só queria complementar, né, a minha pergunta, porque eu fiz assim, no sentido que eu já tenho um caso que no caso o devedor está em atraso, consequentemente no mês de março, mas antes da pandemia, né, antes da suspensão. E aí a minha pergunta é exatamente por causa que é dia 20, né, e ele pode vir alegar isso. Então, a priori, ele não teria direito de fazer essa alegação da suspensão e fazer esse parcelamento? Não, Lenise, não. E lembrando que o projeto ainda não foi aprovado, né? Está no Senado. Isso. Depois tem que ser aprovado no Senado para ir para a Câmara, ainda não foi aprovado, tá? Mas não tem pelo projeto, sendo aprovado, também não teria essa possibilidade, tá, Lenise? Porque como eu ainda vou entrar com a ação, né, tem todo um caminho, né? E pode ser que até lá já esteja aprovado, né? Por isso da pergunta. Se a obrigação é anterior, se não estava em dia antes de 20 de março, não vai ser beneficiado. Certo. E eu queria saber se eu posso só complementar uma pergunta, acho que foi a Jéssica que fez, já que eu já estou com o áudio ligado, ao contrário do que foi perguntado, né, que falou da obrigação da visitação, do convívio, se for ao contrário, o pai pegou a criança, mas está expondo ao perigo, ou seja, a convivência com pessoas, com grupo, que aí é diferente do que da orientação mesmo da pandemia. Se a mãe pode negar a entregar a criança. Se ele está se expondo a risco... Isso, ele pega a criança no final de semana, um exemplo, e levou levou ao público, né, ao contato com várias pessoas. Nós estamos com esse tipo de problema. Como fazer? E aí, exatamente, ao contrário dessa pergunta dela. Nesse caso, eu entendo que existe fundamento, que é a proteção integral da criança e adolescente. Olha, o pai está colocando em risco, vou me recusar, vamos discutir em juízo. Se ele se comprometer a manter a criança em casa, respeitando o confinamento, tudo bem. Agora, se ele não quer, ele quer desrespeitar o confinamento, fica imaginando esse pessoal que está fazendo passeata agora contra o confinamento e etc e tal, que estão se aglomerando, estão fazendo tudo que a OMS diz que não é certo, né? E se deixando aí ao risco de contraírem a doença ou de serem contaminados. Levar uma criança para uma passeata dessa, efetivamente, não tutela o seu interesse. Aí, esse é um exemplo em que o outro genitor, o outro pai, tem todo o fundamento para impedir a visitação, pede a tutela em juízo, nesse caso, e informa em tutela do interesse da criança e adolescente, pede para o Ministério Público e suspender a convivência enquanto não ficar garantido que não vai haver esse tipo de exposição ao risco. Ok? Tá, obrigada. Obrigado, Lenise. Bom, temos agora mais uma pergunta da Letícia Couto, que ela pergunta de uma questão processual, né? Se essa suspensão seria apuração autônoma ou um procedimento incidental. Apuração autônoma, Letícia. Um beijo para a Letícia, minha querida amiga. Obrigada, João. Fui super bem no mestrado dela, estive na banca de mestrado. Foi uma das últimas coisas que eu fiz antes do confinamento, né, Lê? Foi, né? Foi bem pertinho. Obrigada, João. Foi uma honra minha ter você na banca. Então, parabéns e seria uma ação autônoma aqui, tá? Pedindo a suspensão. Obrigada. Bom, temos mais uma pergunta. Estou com a última pendente aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa para mandar, fica à vontade. Da Ana Maria, né? Isso, da Ana Maria. Agradeço ao carinho da Ana Maria. Beijo para Ana Maria. Obrigado pela gentileza, pelo seu carinho.
Ela já está com a palavra, se quiser falar, fica à vontade também. Eu já tinha... Eu queria mandar um abraço muito grande para o professor João. É sempre uma alegria poder ouvi-lo, poder assisti-lo de novo. É o meu eterno mestre, minha eterna inspiração para o direito civil. Eu mandei a minha pergunta por escrito, professor, e, assim, a questão é basicamente a seguinte: num país onde 50% da população vive de forma autônoma, né, de forma em que não temos aí grandes registros do que recebe, do que gasta, etc. É tudo muito informal, né? Que é uma economia basicamente gerada pela informalidade. Como é que a gente faz para garantir o sucesso do pagamento da pensão alimentícia com essa síndrome que está tendo agora do fato do príncipe, né? Que é um instituto que vem lá do direito administrativo, que está sendo utilizado muito no direito do trabalho. E, assim, não tem como, né, as pessoas explorarem esse fato do príncipe, inclusive na questão dos alimentos, exagerando um pouco aí no fato de que existem vários pais que não querem, que pagam para não serem presos, mas que não estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Então, não sei se ficou claro a minha pergunta, professor. Maria, primeiro, obrigado pelo seu carinho de sempre. Honra de... Você é maravilhoso, você é maravilhoso. Sou suspeitíssima para falar da admiração que eu tenho por você. Maravilhoso, sempre, sempre. Maravilhoso. O carinho de vocês é que faz a gente saber que fez a escolha de vida certa ao dar aula. Agradeço muito mesmo. Eu digo que eu sou um afortunado, sou um sortudo de ter escolhido a profissão correta para ter contato com vocês e aprender com vocês também. A questão do fato do príncipe é uma questão interessante. O professor Simão escreveu, está nas redes aí, é só você procurar no Google. Ele escreveu um artigo sobre a pandemia, escreveu 2, mas escreveu um artigo sobre a pandemia falando no caso fortuito da força maior. Dizendo que aqui nós não estamos diante, a pandemia não é um caso de força maior que vai extinguir a obrigação. Por quê? Porque o caso de força maior é aquele que vai trazer a impossibilidade do cumprimento da obrigação. A pandemia não, ela traz a suspensão parcial desse cumprimento. Especialmente no que tange, Ana Maria, a obrigação alimentar, que é uma obrigação continuada, nós não podemos simplesmente entender que a pandemia vai extinguir a obrigação, o que nos traz uma ideia de que nós não estamos exatamente diante da força maior e do fato do príncipe que tem trazido as pessoas na questão do direito administrativo. Só para a gente pontuar, aconselho a leitura desse artigo do professor Zé Fernando Simão. Com base nisso, a gente tem que manter, primeiro, primordialmente, aquela base originária em que se fixou os alimentos. Seja se eles foram decorrentes de um consenso, um acordo que foi homologado em juízo, numa ação de divórcio ou de dissolução de união-estado, ou mesmo um acordo homologado em juízo numa ação de alimentos, e eles acabaram chegando a um acordo, seja se foi imposto pelo julgador através de uma sentença que transitou em julgado. Então, no caso dos alimentos, nós temos uma base que pode ter sido negocial, decorrente de um acordo, ou que pode decorrer de uma sentença. Essa base, ela sofre com a pandemia um abalo, mas ela não é quebrada porque nós vamos ter uma obrigação alimentar que vai se prolongar no tempo. Então, esse equilíbrio que a gente tinha antes deve ser preservado. Aí vem a questão. Se nós temos, para não responder você ainda, você está perguntando, mas onde que ele quer chegar? Agora eu vou chegar. Se nós temos aqui 50% da força de trabalho na informalidade, ou formalmente, mas como profissionais liberais, nós tivemos uma base em que foi fixada a pensão alimentícia. Essa base deve prioritariamente ser mantida. Cabe ao alimentante fazer a prova de que essa base mudou. Por isso que a gente colocou no projeto que ele tem que comprovadamente fazer isso. Então, respondendo aqui, o Brasil tem quase 50% de força de trabalho na informalidade. Como garantir sucesso no pagamento da pensão?
Essa é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente ajuiza uma ação contra um autônomo ou um profissional liberal. Eu sempre digo dos meus clientes, ajuizar a ação contra o funcionário que está registrado em carteira, a ação de alimentos é o melhor dos mundos, que você pede desconto em folha. Agora, quando é o profissional liberal, nós vamos ter que provar o padrão de vida, condição social e etc. e tal. Aí você está tocando num ponto que é um ponto muito sensível, se a gente for ajuizar a ação agora, para provar, porque agora ele vai provar uma situação de carência muito maior do que ele provaria no ano passado, né? Agora, se a gente está ajuizando uma ação revisional ou uma ação para pedir a suspensão, é ele que vai ter que provar a mudança. E aí nós já temos uma base fixada anteriormente. O passo inicial mais dificultoso, que é provar a condição social dele, a gente já teve lá atrás. E já fixou em juízo a sentença, ou o acordo já foi homologado em juízo. Então, cabe a ele agora mudar a essa base. Agora, preocupa efetivamente quando a gente tiver que ajuizar a ação de alimentos nesse período. Aí sim, porque daí ele vai estar numa condição de confinamento, sem recurso. Se a gente for pedir a quebra do sigilo bancário, é capaz de não encontrar nada mesmo, né? Porque ele está em casa, sem gastar e etc e tal, e aí vai ficar bem mais difícil para a gente fazer essa prova. Difícil, nesse caso, garantir uma solução equânime, equitativa, justa. Aí a gente vai ter essa dificuldade, Ana Maria. Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Nada mesmo. Bom, eu não recebi mais nenhuma pergunta. Eu acredito que a gente conseguiu abordar bastante coisa. A Mariana está levantando a mão. Deixa eu dar o áudio para ela aqui. Tem pergunta Fala, do... Mariana. Oi, não te ouvi. Tem a pergunta do Rodrigo. Rodrigo, essa eu perdi aqui no meio. Deixa eu ver. Rodrigo Martelo. Okay. Pergunta, Rodrigo, se a revisão e a suspensão são situações jurídicas distintas. Foi o que a gente tentou trazer. A revisão vai trazer uma decisão definitiva. Na verdade, vai fazer aquela coisa julgada formal, né? Porque nunca é definitivo em se tratando de alimentos, até pela possibilidade de revisão a qualquer momento. Mas nós vamos ter uma mudança que vai se perpetuar, vai se prolongar para depois da pandemia. Não é algo que vai ser para aquele momento da pandemia. Se o juiz der uma decisão hoje pela revisão, então eu vou reduzir a pensão alimentícia em 30%. Aí, quando acabar a pandemia, levantar o confinamento, nós vamos ter que entrar com uma outra ação e falar assim, acabou a pandemia, agora eu quero que suba de novo para os 30% que ele tinha reduzido. E vamos ter que ter contraditório e etc. e tal. Essa foi a nossa preocupação, Rodrigo. Suspensão não é assim, eu vou suspender a exigibilidade parcial nesse momento, acabou a pandemia, tem 6 meses para pagar. Tá certo? Essa foi a ideia. Daí a gente não precisa entrar com uma outra ação de revisão para aumentar de novo, não. Volta a pensão anterior e a gente só executa, se for o caso, aquela diferença que não foi paga nesse momento. Essa é a ideia. Muito bem. Estamos aqui também com a presença da doutora Estela, que acabou de mandar uma mensagem. Agradeço a presença da doutora Estela Serafini. E, bom, eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui que tornou esse encontro possível e que está estimulando a gente continuar fazendo novos encontros, né? Porque eu acho que foi até surpreendente a quantidade de gente que se interessou pelos assuntos e também conseguimos trazer pessoas com um gabarito para vir conversar conosco. Então, eu queria agradecer especialmente a professora Aguirre por se dispor a participar, né, dos nossos encontros e pela rica discussão que a gente teve hoje, que, embora virtual, ela confere uma atmosfera até intimista, né? Apesar de a gente não ter fronteira, a gente se sente até um pouco mais próximo, mais acessível. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua exposição, que foi muito frutífera. Eu acredito que tenha sido enriquecedora para todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos fazer um encontro físico com todos em Campinas, tão logo acabe o confinamento. Combinado? Com certeza, professor. Muito obrigada. Fico no compromisso.
Mas o Cláudio tem que fazer o churrasco depois que ele está me devendo faz tempo, Claudião. Olha lá. Obrigado, gente. Ótima semana para vocês. Um abraço, viu? Um abraço muito grande para você. Estamos aguardando você aqui em Campinas, sim. Mariana, obrigado, viu? Cláudio, obrigado. Gabriel. Pelo carinho de sempre. Obrigado a todos, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Opa. Gabriel, você encerra aqui embaixo, ó. Beleza. Obrigada, tchau. Só para relembrar com quem está aqui ainda, vai ter a palestra na próxima terça-feira para relembrá-los, que a Mariana comentou no começo. Acho que vai ser muito interessante também, vai ser um formato diferente, mas acho que vale a pena conferir. Obrigada, tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite.